capítulo 6. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6. Enviados por Deus. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. No entanto, eu quero trazer uma reflexão para os queridos neste último culto que teremos aqui em Bezerros, na Congregação Presbiteriana Conservadora do Brasil. Uma reflexão a respeito de quantos planos as pessoas fazem nesta virada de ano, todos os anos. Você observa que as pessoas traçam metas, colocam em suas vidas objetivos, onde eles planejam trazer melhoras para suas vidas, para a vida dos seus familiares. E aí de tudo entra fazer uma dieta mais rigorosa para cuidar da saúde. Entra também a questão do exercício físico. Outros dizem: a partir do ano que vem eu não fumo mais, eu vou parar de beber. E todos colocam projetos e planos para o início do ano. E tudo isso exige trabalho, esforço, dedicação. Poucos são aqueles que conseguem realizar aquilo que desejam. Logo, no decorrer, começam a abrir mão de algumas coisas, daí a pouco estão do mesmo jeito que viviam antes. E aí vem a frustração, o desânimo, o desinteresse. Com Deus, nós precisamos ter esse projeto, essas metas, esses objetivos, esses alvos, todos os dias. Todos os dias. Que é o que Jesus Cristo chama de carregar a sua cruz. Você precisa morrer para você mesmo, todos os dias, e levar a sua cruz, por fidelidade ao Senhor. O seu trabalho para com Deus tem que ser intenso e cheio de vigor, como nós ouvimos no hino. Aqui nós vamos ver que Isaías foi convidado ao trabalho. Do versículo 8, depois que ele tem aquela visão majestosa da glória de Deus, depois que ele é confrontado com os seus pecados, depois que ele reconhece que é indigno e incapaz de servir ao Senhor, ele ouve uma voz. À medida que o Senhor o cura dos seus pecados, perdoa os seus pecados e o capacita ao trabalho, ele ouve uma voz. Observe o que diz no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte,
tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, das quais, depois de derribada, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Então aqui você pode entender o que Isaías está passando à medida que você lê o contexto. No contexto, Isaías ele começa a se sentir imundo, sujo, diante do Santo de Israel. Ele fazia todos os seus trabalhos para o Senhor naturalmente, sem sentir culpa, sem perceber o quanto era indigno daquela vocação. Porém, quando ele presencia a santidade de Deus, quando Deus o visita em sua glória, Isaías muda de mente. Isaías muda seus sentidos. E Isaías agora passa a ver, a se olhar como alguém indigno, incapaz e imundo. Ele diz: olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho lábios impuros. E os meus olhos estão vendo o Rei da Glória. Vou morrer. Só que Deus estava de fato aqui mostrando que o imundo não pode falar o seu santo nome. Isaías tinha razão. E Deus concordou com Isaías. Só que Deus não queria matá-lo, Deus queria purificá-lo, para que ele pudesse ter os lábios justificados por Deus para poder falar. E aí Isaías ele fala, porém não antes de ter sido purificado, porque, como já dizia Jó, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Então Isaías sabia disso. Isaías sabia que era um impuro, e como ele ia tirar o puro? Falar o nome do Senhor. Ninguém pode. Tiago também já alertava que a língua ninguém pode dominar, porque é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela os homens bendizem ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoam os homens, feito a semelhança de Deus. E aí Tiago diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, se você é um imundo no seu falar, não tem como falar também o que é puro, ou um ou outro. Então é justamente disso que Isaías está sentindo. Mas Isaías sabia que a graça de Deus poderia purificá-lo. Por isso que ele recorre ao Senhor. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho como estar na tua presença sendo tão impuro. E aí o anjo pega uma tenaz, pega uma brasa e purifica os lábios do lábio de Isaías. Aqui você vê que Deus, quando Ele chama alguém, Ele transforma essa pessoa. Ele capacita essa pessoa, Ele dá total competência a essa pessoa para representá-lo na terra, para ser um embaixador do Deus Todo-Poderoso na terra. Então você, à medida que foi chamado por Deus, se tornou um embaixador do Senhor aqui na terra. Você fala no nome de Deus, você representa a Deus aqui na terra. O seu papel é semelhante ao papel de Moisés e Arão, que Moisés falava como que Deus falando, e Arão falava como profeta a Faraó. E aí o poder de Deus é assim: transforma aquele vaso inútil em um vaso de honra, como ele fez com Isaías. Só a graça pode converter morte
em vida. Um morto espiritual em um que tem vida em Cristo. Lembra do caso de Eliseu em Gilgal? Na cidade estava havendo uma fome terrível, e os discípulos dos profetas estavam ali passando fome e resolveram fazer um cozinhado. Os discípulos dos profetas saíram colhendo algumas plantas, trepadeiras silvestres, colhendo e cortando, e como não conheciam as plantas, diz: ó, é melhor a gente cozinhar esse negócio aqui para matar alguma bactéria, alguma coisa que tenha, como a gente não conhece, mas para não morrer de fome a gente precisa comer. Cozinharam e começaram a comer. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Eles perceberam que ali tinha veneno. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então aqui o profeta de Deus, Eliseu, pôde trazer vida de onde só havia morte. Assim é Deus. Foi isso que Deus fez com Isaías. Isaías era um morto espiritual. E Deus disse: olha, agora a tua iniquidade foi retirada de você. Você foi justificado. Você está pronto para o trabalho. Está pronto para servir. Está pronto para estar na minha presença e não morrer. Só que, depois de purificado, precisa haver mudança. Isaías foi sim purificado e equipado para o louvor, para a oração, para a intercessão, para a proclamação da palavra de Deus. Ele foi todo moldado, todo preparado, todo reconstruído para esse objetivo, para esta funcionalidade. E aqui você começa a perceber que aquele que transforma, ele transforma de fato. Cada crente é salvo para servir. Eu fui salvo para ir para o céu. Não, só isso não. Se você tivesse sido salvo para ir para o céu, assim que você fosse salvo, você morria e já ia para o céu. Aí sim faria sentido você ter sido salvo só para ir para o céu. Jesus me salvou, o Espírito Santo agora habita em mim, eu fui justificado. Tinha um infarto e morria. Por quê? Porque você teria sido salvo para ir para o céu. Mas você foi salvo para ir morar com Cristo, porém para também servi-lo aqui nesta vida. Cada crente é salvo para servir. O crente é ipso facto, pelo próprio fato, como resultado e evidência do fato, como consequência obrigatória do fato. Se houve um agir de Deus, se houve um transformar de Deus, se houve uma mudança na tua vida, você não pode mais ser quem era antes. É o fato da salvação. Então é uma realidade que não se pode contrariar, que não se pode contestar, porque ela é um fato. Mas se você não teve mudança de vida, se teus interesses não são outros, diferente daqueles que eram antes de Cristo te salvar, se você não tem interesse de testemunhar o divino, se você não tem interesse de trabalhar e servir para o divino, será que você foi mesmo transformado por ele? Ou será que você é aquele mundo como Isaías foi, que vem e serve ao Senhor, mas simplesmente por ritual, por obrigação, para dar satisfação a um ao outro? Pense nisso, porque o que transforma, transforma de fato, para um propósito, para um objetivo. É por isso que depois de transformar Isaías, é que o Senhor fala a Isaías:
isso. O Senhor aparece em sua glória e até então estão os anjos falando, clamando a respeito da santidade de Deus, 3 vezes santo. E aí Isaías está sofrendo e extasiado ali com aquela visão e pensando só que ia morrer, e ali ansioso por misericórdia, ele alcança misericórdia. Deus o transforma, e só então, depois de transformá-lo, Deus fala a Isaías um convite aberto: a quem enviarei? E quem há que vá por nós? Deixou aberto, só fez uma pergunta. E aí, de forma espontânea, Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas vocês percebem a diferença de um homem sem Deus? Ai, vou morrer, cheio de medo, de temores, de inseguranças, de incertezas, e depois de um homem transformado pelo Espírito Santo: ei, Senhor, olha eu aqui, por favor, me use, envie-me a mim. Observe, Deus usa os serviços de forma espontânea e cheio de amor. É assim, Deus não força, Ele simplesmente transforma você, faz você ser uma nova criatura, traz você do reino das trevas para o reino da luz. Quando você está no reino da luz, você tem interesses diferentes, e você quer servir aquele que te salvou de todo amor, de toda intensidade, porém você não sabe se Ele quer que você o sirva. Aí você ouve: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era só o que você queria ouvir, e espontaneamente, de boa vontade, ou seja, com uma nova natureza, você agora clama para ser usado para poder servir ao Senhor. Mas observe, Deus aqui está trazendo e chamando Isaías para uma missão muito difícil. Trabalhar para o Senhor não é fácil. A facilidade que há em trabalhar para o Senhor só há por causa do Espírito Santo, que te conduz, que te capacita, te guia, que te dá força. Porém, são situações diversas que você pode enfrentar. Aqui Isaías teve que enfrentar, foi muito difícil. Ele não recebeu promessas nenhuma de sucesso humano. O ministério dele, meu Deus do céu, seria o ministério mais fracassado da história dos servos de Deus. Ele pregaria, se esforçaria, se empenharia, e ninguém o ouviria. Todos rejeitariam, desprezariam. Esse era o ministério de Isaías. Ele tinha que proclamar o Senhor, porém os frutos ele não veio. Então ele não teve promessa nenhuma de sucesso humano. E por que será isso? Aqui estava a vontade de falar, a vontade de servir, a vontade de proclamar, a vontade de salvar, versus a vontade de não ouvir. O povo não queria ouvir. Tanta coisa bonita Isaías tinha para proclamar a respeito da majestade de Deus, do quão Deus é grandioso. Isaías ia falar do quão Deus é maravilhoso e do quão Ele é também severo para com aqueles que o rejeitam. Só que o povo não iria ouvir, não iria atentar. Então Isaías não teria muito sucesso na sua proclamação. Mas Deus garantia a Isaías, como garante a qualquer um que abrace a sua vocação, que
que diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, o que queres de mim? Me envia, que eu irei, Senhor. O Senhor promete uma coisa que só é dela que você precisa, só dessa promessa, que a palavra dele vai prosperar. Independente de como os homens agem, de como eles reajam, do que eles pensem, do que eles tramem, do que eles façam contra você, contra Cristo, há uma promessa. E a promessa é: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra vai cumprir a sua missão. Ela vai ser próspera naquilo pela qual ela foi enviada. E quando você proclama o Senhor, quando você trabalha com o Senhor, quando você traz os seus serviços para os santos, você está trazendo de bom coração para o Senhor. Não espere bons resultados aos olhos dos homens. Se vierem, seja grato, porém não se apoie nisso, porque muitos podem falar mal, não gostar do que você fez, criticar, perseguir, fazer maldades. Não importam, essas coisas não importam. O seu sucesso não está na aprovação dos homens. O seu sucesso está em ver a palavra de Deus sendo honrada pelo próprio Deus, não voltando para ele vazia, mas cumprindo o propósito dela, desvendando os corações dos homens, porque ela é assim. Ela é apta para discernir os pensamentos. E aí, quando você traz a palavra para os outros, para as pessoas, ali a palavra incomoda, ou na sua frente ou por trás, a pessoa vai manifestar quem ela é. Os pensamentos delas vão ser expostos através do que ela fala, através de como ela se comporta, e ela denunciará a quem ela serve, se a Cristo ou ao diabo. O sucesso não exime da dor. É essa a lição que se tira de Isaías. Isaías sofreria, o povo sofreria, o povo seria consumido pela invasão e pela guerra nos tempos de Antíoco IV da Síria. Ele traria grandes e terríveis sofrimentos para o povo de Deus. Mas é interessante que Deus está dizendo aqui: olha, porém, haverá um sucesso para um povo pequeno. A palavra que você trará, Isaías, despertará um pequeno povo. A sobra, o resto, aquilo que ninguém se interessa e ninguém quer, aqueles pequenininhos ali serão os que vão persistir para sempre. Eles também sofreriam com a perseguição, com o cativeiro, com o sofrimento. Eles também sofreriam, porém se manteriam fiéis. Lembra de Daniel e seus amigos? Eles foram cativos na Babilônia, mas esses poucos jovens se mantiveram fiéis. Um foi lançado nas covas dos leões porque se negou parar de orar ao Senhor, e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. O outro, mas os 3 amigos dele foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque se negaram a dobrar os joelhos à estátua do rei Nabucodonosor. Então, esse pouquinho fiel de quem Deus se serve também passa por dores. O sucesso não exime da dor. A palavra de Deus vai cumprir o seu objetivo, isso me satisfaz, sim, mas não esqueça, você pode ter que sofrer alguns danos.
como esse remanescente sofreu. O sucesso parece que está sempre na sobra, no restinho, aquilo que não enche os olhos dos homens. Ah, que multidão, nossa, olha quanta gente veio para a igreja, uau! E os homens enchem os olhos. E aí, a igreja, quando vê 3, 4 vindo para o culto, bate aquele tristeza, bate aquele desânimo. Nossa, só vieram 3 ou 4, meus irmãos. O sucesso parece que está justamente na sobra, naqueles poucos que se mantêm fiéis. Será que Deus enche os olhos dele quando tem uma multidão enchendo as igrejas? Será que se tiver 2 ou 3, ele não se satisfaz com esse culto? O sucesso parece estar na sobra, naquilo que os homens rejeitam. Elias pensou que estava sozinho. E aí Paulo, explicando o que aconteceu com Elias em Romanos capítulo 11, na epístola, do versículo 2 por diante, ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Difícil, irmãos, difícil servir ao Senhor. Porém, não quando a sua visão está em Deus. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Uma sobrinha, um povo pequeno, sobrevive segundo a eleição da graça. E aí eu quero trazer os irmãos à reflexão de que você, quando foi chamado por Deus, foi enviado por Ele a trabalhar, a servir. Ah, mas eu sou indigno, eu não tenho capacidade, eu sou fraco, nossa, que bom que você reconheceu isso, porque foi isso que começou a mudar a vida de Isaías. Enquanto ele achava que podia, que fazia, que era o bom, coitado, estava perdido. E quando ele pensou que estava perdido, que glória, ele foi salvo. Então você está indo no bom caminho. Só entenda uma coisa, que a graça, ela pode fazer do imundo um puro, do incapaz alguém totalmente capaz. Entenda isso e saiba que Deus, Ele transforma, e você, por ser transformado, passa a viver diferente. Antes você servia a si mesmo, ou seja, ao diabo. Agora você serve a Deus. Antes você trabalhava para você mesmo, ou seja, para o diabo. E agora você trabalha para Deus. A sua vida vai ser um mar de rosas? Não. Não há promessas de sucesso humano. A promessa é de sucesso divino, o sucesso da palavra de Deus. Não se impressionem com o que os homens se impressionam. Impressione-se apenas com o agir e poder de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, e nós vamos responder a mensagem, meus irmãos, lendo a palavra de Deus em 1 Coríntios.
capítulo 15. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Apenas 2 versículos. Eu vou ler os 2 versículos e depois nós vamos ler novamente juntos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Leiamos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino ao nosso Deus, o hino de número 315. Hino de número 315. Agradecendo por essa chuva, agradecendo pelo culto, agradecendo por mais um ano que terminamos e pelo que está por vir. Que esse ano que esteja por vir seja um ano de muito serviço ao Senhor, com dedicação, amor e empenho. Pedir ao irmão Lorivaldo que nos conduza a Deus, o nosso presbítero, que nos conduza a Deus em uma oração de gratidão ao Senhor. Meu Deus, graças a Deus, maravilhoso, amém.
dia do ano de 2023, na sua bênção derramada em nossos favores e nos Espíritos de todos. E por tudo que tem feito por nós, e agradecemos em nome de Deus chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, e as consolações e a comunhão que há no Santo Espírito de Deus, e que a perseverança e a paz que excede todo o entendimento que procedem do Senhor Jesus Cristo, estejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Vamos para a nossa confraternização, os irmãos podem sentar.